Ei pessoal, eu sou o Walter, escritor e narrador do Antologia do Medo. Fazer um podcast é um sonho que eu tenho há muito tempo e fico muito feliz por agora tudo estar ganhando forma. Porém, sonorizar, narrar, editar, entregar um trabalho com o máximo de qualidade para vocês é uma coisa trabalhosa. Por isso eu peço que entrem no Instagram, @podcast Antologia do Medo, deixem seu feedback, levem o projeto para mais pessoas. Eu peço que, por favor, vocês apresentem o episódio que você mais gostou, ou o primeiro episódio, para pelo menos 5 amigos, para que eles também possam começar a acompanhar o trabalho e serem também divulgadores. O que vocês puderem fazer compartilhando vai ajudar bastante no crescimento do projeto e na manutenção desse projeto vivo, já que, como todo grande projeto, ele precisa de pessoas para se manter caminhando. Todos estão calmos. Tudo está calmo. Tudo é monotonia. Mais uma semana sem nada acontecer fez com que tudo ficasse pintado em um tom pálido de normalidade. E claro, era o suficiente para que as pessoas começassem a se debruçar sobre a negligência em cada passo do processo, como se tivessem se esquecido de como aquela cidade estava perigosa há apenas uma semana atrás, das atrocidades que estavam acontecendo debaixo dos seus próprios olhos. Na mente de Alves estavam suprimindo a realidade de forma a conseguir se sentirem mais confortáveis com o que é que fosse. Como se, não pensando no assunto, ele simplesmente não aconteceria mais. Doces doses de ilusão que levam pessoas boas a um poço sem fim e sem retorno. Rodrigo e Francisco se desdobravam sobre as páginas do Grimório do Fogo Fátuo do Mar Morto, observando cada um dos que já tinham empesteado aquela cidade nos dias em que a vida de Alves virou completamente de ponta cabeça. Pelos números, tudo estava chegando a um meio para final. O Duque e 6 reis. Isso para Alves era uma das mais absurdas cortes da história, confusa até mesmo para uma corte infernal. 6 reis para um sacerdote, 2 barões, um servo, um conde e um duque. Não fazia sentido. Até que o Grimório mesmo lhe mostrasse o que aconteceria. Cada rei assumiria 2 setores da terra, somados 12 setores, 12 tribos, para serem controladas com força e fúria. Cada membro da corte levantando, angariando e possuindo fiéis que levariam e defenderiam o nome e a honra de seus senhores, usando suas hostes para isso. Uma corte de possuídos que viveriam em estupor, tornando assim os enganados, os levados pela aparência da glória deste mundo, a abraçar uma nova ordem mundial, comandada por 6 reinos, para 6 reis e os 6 controladores de suas cortes. Mas antes dos 6, ainda havia o Duque. Pela forma que falava dele o conde, ele e
me parecia um grande fã, um admirador real. Isso, é claro, não criava em Alves o desejo de conhecer o nobre de jeito nenhum. Em nenhuma das visões que teve, ele conseguiu sair daquela situação em um bom estado, ou sem ver alguma tragédia. Sentia como se a cada vez que tinha de lidar com uma daquelas criaturas, o seu espírito se tornava mais doente dentro de sua carcaça. Era muito para Choupana Velha também. Mesmo espíritos do inferno presos ou visitando famílias a esmo aleatoriamente, ou pessoas que, pela providência de qualquer coisa, acabam entrando em um ambiente que o espírito obsessor acredita ser dono em alguma coisa, era absolutamente terrificante. Mas um humano decidir colocar o mundo em uma doença de massacres, assassinatos e mutilações, para servir a senhores que possuirão seu corpo e lhe darão uma falsa sensação de poder e liberdade, não era coisa que entrava em sua cabeça. Depois de tudo que foi falado, milênios de ensinamento, as pessoas não conseguiam entender e perseguiam qualquer poder. Perseguiam uma linha de ilusões e de loucuras, atrás de histórias da carochinha, onde seriam alguém em um lugar, onde teriam poder de controlar, mas estavam apenas cavando a própria sepultura, dissecados, empalados, entre dentes incandescentes, simplesmente para que aqueles a quem libertou rissem gostosamente da sua danação. Era real. A atmosfera estava triste, depressiva e acachapante. Tudo era desesperança e dor. Mais uma semana e tudo permaneceu em silêncio, calmo. E agora todos estavam tranquilos. Ninguém se preocupava mais e muitos queriam a carapuça daquele que resolveu o caso, que assombrava o coração de toda a região, usando seus poderes espirituais, ou mesmo o fato de ter sido escolhido pela figura de Deus, fosse qual Deus fosse, que tenderia a escolher um charlatão para falar sobre o que ainda estava muito longe de terminar, pois algo novo estava para começar a qualquer momento. E o que mais deixava tudo inquietante e desesperador era que não dava para saber o que ia começar e tampouco quando isso, fosse o que fosse, iria começar. Era uma quarta-feira. Alves estava cuidando de um caso de arrombamento em uma mansão de uma cidade próxima, onde alguns itens ainda não tinham sido encontrados. Esses itens tinham um valor para colecionadores cujos funcionários vagueavam pelo mercado negro, atrás dessas aquisições mais fáceis
para seus contratantes. Era comum que pessoas assim surgissem e desaparecessem com facilidade. Por isso, alguém com experiência em investigação, trabalhando junto com a polícia, era de extrema importância. Chopin Velha, por sua vez, estava em um programa de espiritualidade. Alves queria se manter longe dessas coisas por um tempo. O velho estava com uma equipe de televisão em um país do leste europeu, fazendo uma série sobre uma fábrica incendiada, que era considerado por muitos o lugar mais mal assombrado da Europa. Inclusive, pessoas que se aventuravam por ali eram agredidas por sombras e muitas desapareciam por longas temporadas, sem se lembrar de onde estavam, depois de voltarem como se nada tivesse acontecido. Apenas estavam machucadas e imundas. E Francisco voltou o mais rápido que pôde, quando soube por Rodrigo que aquilo tinha acontecido. Um grupo de jovens tocava algumas músicas de um roqueiro conhecido na praça da cidade, atraindo inclusive alguns transeuntes que se sentavam perto para ouvir as canções e conversar seus pormenores, como sempre acontece em uma praça, no início e no meio da noite. Aquele dia era movimentado. Os trailers que vendiam comida por ali não tinham do que reclamar, pois suas mesas estavam lotadas e perdidos surgiam sem parar. Até mesmo pilotos de moto traziam em seus baús mais refrigerantes e cervejas para abastecer os estoques que iam findando. Por volta das 10 da noite, a praça foi perdendo movimento. O grupo já se preparava para ir embora e as pessoas sabiam que tinham uma noite de sono pela frente, pois para muitos o trabalho chamava logo cedo pela manhã e, é claro, não era fácil para ninguém. Como de costume, o grupo ia se despedindo de porta em porta, começando pelos que moravam mais próximos da praça, até que os mais distantes chegassem em suas casas, e só então o líder do pessoal poderia descansar em seu lar. Mas naquela noite, eles não chegaram nem na primeira casa da primeira rua. Vinha na direção deles um grupo tão numeroso e tão estranho. Caminhavam devagar, estavam vestidos de uma forma decadente e andavam de uma maneira muito estranha, como se não houvessem articulações pelos seus corpos. Andavam duros, firmes, mas rápidos. E ao perceber que aquele grupo chegava, pareciam descoberto um alvo. Eles não sabiam se continuavam ou se tomavam o caminho de volta. E essa hesitação foi o suficiente para que estivessem próximos demais, para que qualquer outra decisão fosse tomada, exceto a de se defender, pois o grupo que chegava trazia consigo dor e violência. Imediatamente, sem nenhum aviso,
Alguns membros do grupo começaram a atacar os membros do outro com socos, pedradas e o que mais encontravam no chão daquela rua. Os outros, que ainda tentavam entender o que estava acontecendo, foram massacrados em uma surra desproporcionalmente covarde. Pois o primeiro grupo não perdoou ninguém. Nem homem, nem mulher, nem mais novo e nem mais velho. O líder ainda quis dar algum desafio para os 4 que cercaram ele e também atacaram sem nenhum tipo de aviso. Chegaram agredindo com força, alguns socos, algum sangue e só. Em segundos ele estava sangrando pela boca, nariz, pelos cortes e arranhões espalhados pelo corpo, que ainda era socado e pisoteado de forma dura e bruta, pois os membros dos agressores pareciam mais porretes do que qualquer outra coisa. Antes de desmaiar, viram as pessoas saindo de casa, algumas também sendo agredidas, até que 1 ou 2 puxaram armas e atiraram para cima algumas vezes. Mas o líder do grupo não soube o final disso, pois, sem mais forças, desmaiou. Acordou dias depois. Precisou ficar sedado por um bom período. E quando retornou, já haviam acontecido mais 4 ataques a grupos aleatórios. O último, inclusive, dentro de um ginásio de esportes da cidade, onde um grupo com 20 jovens treinavam basquete à noite. Eles entraram e, da mesma maneira que nos outros ataques, não esperaram reação, já iniciando as agressões. E mesmo tendo esses jovens tomado mais cuidado e levando consigo algumas armas brancas como pedaços de madeira e até facas, pois todos já sabiam do perigo de sair naquelas noites na rua, aconteceu com eles o que aconteceu com todos os outros. A polícia encontrou mais de uma vez com esses agressores infelizes, mas eles eram ferozes e violentos. Mesmo no último caso, onde tiros precisaram ser dados, eles não pareciam ceder à dor ou fugir para proteger suas existências. Apenas se aglomeravam em um grupo tão imenso que as agressões aconteciam mesmo com a queda momentânea de alguns deles. Havia quem dissesse que se tratava de zumbis, mas uma vez a cidade estava em polvorosa e os jornais da região começavam a falar sobre a sombra da violência que dominava a cidade, que acreditava estar em paz, mas logo caiu novamente em uma maldição. Era o fim dos tempos, que para muitos estava se aproximando. As pessoas estavam começando a se mudar. Os padres e pastores começaram a reunir seus fiéis com mais frequência, clamando e pedindo pelo fim daquela nova onda de violência. Mas outro ataque, nem mesmo Alves e Chopana Velha conseguiam definir onde encontrar aquelas pessoas, pois depois de seus confrontos, elas tomavam as mais diferentes direções,
e em alguns pontos da cidade se tornavam tão rápidas que nem mesmo os policiais em suas viaturas conseguiam perseguir seus passos até os seus esconderijos. O número de viaturas na rua estava quase que 5 vezes maior. As ruas incessantemente eram bombardeadas pelas luzes das sirenes, e as janelas invariavelmente brilhavam em vermelho e azul. Algumas vezes eram os sons das sirenes que se faziam ouvir, e as pessoas todas ficavam em estado de alerta, com medo de que alguns daqueles zumbis o apelido realmente tinha pegado, decidisse se abrigar dentro de uma das casas e fazer alguém ali dentro de refém. Mesmo assim, em bairros mais afastados do centro, aconteceram ataques, quando grupos de pessoas, geralmente homens que se consideravam corajosos e mais bem preparados que a polícia, saíam despejando impropérios pela noite a fim de causar o aparecimento do grupo. E quando eles apareciam, geralmente vencia os arrogantes com alguma facilidade. A cidade estava como refém. Mais e mais pessoas estavam indo embora, abandonando suas casas como podiam. E com isso a criminalidade estava aumentando conforme as semanas iam passando. E traficantes e outros criminosos iam entrando nessas residências, desmontando e retirando móveis e portas e tudo mais que podiam vender, tornando-as pontos de vendas de droga ou mesmo moradia dos líderes das gangues. A delegacia estava cada vez mais cheia, rebeliões estavam acontecendo e fugas se tornavam cada vez mais comuns. Se antes a violência dos assassinatos assustava, agora a violência das ruas movia o terror no coração dos habitantes que ainda o ficava, por qual motivo fosse. Rodrigo e Francisco continuavam investigando por conta, mas ainda também pareciam trabalhar em vão. Aquele grupo de agressores não aparecia a não ser no momento em que quisessem. Desapareciam e ficavam tempos fora de vista, para então do nada causar mais um ataque. E pareceu que depois da morte da primeira senhora, eles desenvolveram uma sede de sangue, pois os ataques se demonstravam cada vez mais fortes e letais, cada vez mais cruéis. E com isso, a cada ataque, mais pessoas começaram a morrer. Estava claro que aqueles ataques não estavam acontecendo por ordem natural. A forma como eles se moviam, a violência com que atacavam sem motivo algum. Tudo isso, claro, era facilmente realizável por um humano com más intenções. Mas toda aquela demonstração de poder tinha um objetivo muito óbvio, que era justamente deixar claro para as autoridades e quem quer que fosse que havia uma nova força em andamento naquela região e que as autoridades estavam sendo desafiadas a impedir o que parecia ser inevitável. Alves ouvia as palavras
do seu parceiro grisalho com cuidado. Estava cada vez mais consciente que, da maneira como seu amigo pensava, o Duque estava mais do que perto. Estava movendo aquilo, fazendo com que acontecessem aqueles ataques e com que a violência tomassem o lugar onde estavam habitando. E estava usando para isso suas hostes, criando um exército pessoal. Até agora, nenhum dos demônios do Grimório tinha feito com que suas hostes possuíssem pessoas. Mas estava descrito no livro que essa era a forma do Duque agir. Seu nome era Flatorf. Homens possuídos por seu comando usurpavam e faziam com que a terra, a ser dominada pelo seu senhor, sofresse ao extremo, para que então seu nobre plantasse a seiva que alimentaria o ódio dos seus reis pelo mundo. Era claro que aquele era um demônio mais inteligente do que todos os outros que mostraram a face até aquele momento. E por isso era necessário que houvesse mais respeito e preparo da parte dos dois. Ele parecia ser mais inteligente que orgulhoso. E isso geralmente significa letalidade. Uma letalidade que Alves e Chopin a Velha ainda não tinham conhecido. Mas agora estavam conscientes do seu plano e não iriam falhar. Pelo contrário, deviam planejar passo a passo tudo o que tinham que fazer e não agir feito crianças intempestivas como Rodrigo agiu na última vez em que se deparou com um dos descritos do fogo fato do Mar Morto, onde por suas ações uma pessoa morreu, podendo ser duas. A segunda seria o próprio Francisco, que quase morreu naquela situação, pela qual Alves ainda se desculpava e sentia profundamente, pois aquilo o agredia a todo momento em que colocava sua cabeça sobre um travesseiro, desde que aquele homem fora jogado nas rodas do caminhão por Firenov, diante de seus olhos e diante dos olhos de quem mais estivesse na rua para olhar aquela atrocidade. Perdeu-se algumas boas dezenas de minutos na imagem mostrada no livro, tentando aprender qual era a forma de Flatorf. Este era um homem muito alto e corpulento, gordo e forte de peitoral e braços, que eram muito avantajados e muito peludos. Possuía 3 cabeças, uma de homem barbudo e cabeludo, uma de um bode e uma de um cachorro Doberman. Em uma de suas grandes mãos ostentava um machado de guerra e na outra ostentava um cálice de vinho cheio pela metade. Suas pernas também eram corpulentas e peludas, e ele usava uma espécie de tanga apenas para cobrir suas genitais. Seus pés estavam bem firmes no chão, e ele montava em um porco. O machado que divide
e meia taça de vinho, disse Alves com calma, e Francisco parou o que estava fazendo para dar atenção. Com certeza tem algo a ver com isso. O vinho, a noite e o machado que corta, mas o cálice está pela metade. Seria meia-noite? Creio que não, interveio Chopin a velha. Ele é um guerreiro, e pela forma dele e pelo modo como suas hostes agem, ele é um grande senhor de batalhas. O cachorro uiva para a lua e o bode se alimenta de tudo que está arrasando com o lugar. Acredito que tudo isso tem a ver com a lua. Se o vinho significa a noite e a lua, e ela está pela metade, creio que vamos ter algo a ver com o quarto crescente. Concorda? O bode não constrói, ele devora, ele destrói. E o machado corta. Imagino que não seja a metade indo para a lua cheia, mas voltando da lua cheia. Então seria o quarto minguante, concluiu Francisco depois das palavras de Alves. Começaram a correr atrás das notícias sobre os ataques. E era justamente o que eles esperavam. Todos aqueles ataques ocorreram justamente nessa fase da lua. Quarto minguante. Francisco bateu algumas vezes na mesa por não ter percebido justamente isso. Mas era tão impressionante a força e a violência dos ataques que tudo mais passava despercebido pelos olhos de quem observava, mesmo com um cuidado tão grande quanto o que aqueles dois estavam tendo. Aquele duque era realmente alguém bastante inteligente. Não deveriam confiar apenas em pessoas ou nas orações mais simples, se quisessem se desfazer daquele mal antes que os reis fossem trazidos. O que era mais uma situação, pois alguns meses estavam passando desde que o duque iniciou a implantação do seu governo de caos, e nem Alves nem Chopin a velha faziam a menor ideia de que se os reis já haviam sido invocados ou se tivessem sido, como. A fase da lua que estavam esperando chegava com velocidade. Tinham um plano formado para ao menos ter um contato com o duque e entender a extensão de seu poder e sua influência. Desenharam o selo do duque em alguns becos escuros e escondidos durante os dias de espera. E quando chegou o primeiro quarto minguante, foram em busca de cada beco onde tinham feito os selos. E não foi preciso visitar dois, pois ao entrarem no primeiro dos becos escolhidos, os dois se viram cercados por pelo menos 10 pessoas, sendo 6 homens e 4 mulheres. Alves instantaneamente percebeu porque chamavam aquelas pessoas de zumbis. Suas roupas eram rasgadas e há muito tempo não tomavam banho ou tinham qualquer outro tipo de trato com higiene pessoal de qualquer espécie. Suas bocas estavam imundas, cheias de sangue e pele, como se estivessem comendo animais crus. Naquele momento, o detetive pediu para que não fosse carne humana, e não era.
pois notou que um homem dentre os 10 carregava nas mãos uma ratazana de pelo menos meio quilo. E ia devorando essa ratazana enquanto ela se debatia cada vez mais sem forças e debilmente em suas mãos fechadas. A cada mordida o animal perdia mais sangue e mais vida, enquanto o homem mastigava aquela carne crua e passava a língua entre os lábios para puxar o máximo de sangue para dentro da boca. O Duque, nosso senhor Flatorf, requer sua presença em seu covil para que possam se conhecer de forma concreta o inimigo mais perigoso do outro. Ou melhor, inimigos, pois jamais nosso Senhor não o levaria em contra. Nesse momento, uma pequena convulsão pareceu acontecer na mente daquele que falava. O levaria em conta Francisco, mais conhecido como Choupana Velha. Esse era o mais desgrenhado dos zumbis, que andou pateticamente na direção de Alves, sem demonstrar o menor interesse em causar qualquer dano a ele ou ao grisalho. A isso Alves quis responder, mas logo se lembrou de como suas atitudes tinham causado problemas. Qualquer resposta que iria dar teria de ser pensada, calculada e dita com responsabilidade, para que o pior não acontecesse, como já estava acontecendo tantas e tantas vezes. Você deve ir, Alves, disse Choupana Velha. Um duque jamais perderia seus modos. Se ele está convidando para compartilhar seu teto, mesmo um demônio, esse é um posto muito distinto. Ele tem certas responsabilidades. Ouça o velho, riu um dos zumbis, levantando a mão para dar um tapa na cabeça de Choupana Velha. Nosso Senhor disse que não devemos nem tentar outra convulsão mental, nem tentar tocar em um desses dois, disse o que havia feito o convite a Alves. Ora, o que um velho como esse faria contra um de nós? Riu o outro, terminando o movimento do tapa, não para contrariar o Duque, mas para contrariar aquele que o Duque colocara como líder daquele grupo. Mas antes que pudesse finalizar o movimento, o corpo dele começou a estrebuchar e ele caiu com violência no chão. Tremia, como se estivesse sendo acometido por um ataque epilético. Pulava mesmo deitado, e quando colocou a língua para fora, começou a morder com tanta força que parte dela se soltou de sua boca com um jorro de sangue que sujou seu rosto e sua roupa. Sua cabeça foi se jogando para trás, fazendo com que ele abatesse, nuca no chão, toda a força. Choupana Velha tentou intervir, mas uma das membros do grupo se colocou na frente dele, disposta a matar, para que ele não se intrometesse. Alves ficou parado, e quando se deu conta de que estava parado, temeu, pelo quanto estava ficando frio, diante das atrocidades que assistia, sendo cometidas por aqueles demônios do maldito Grimório. Enfim,
Uma poça de sangue se formou debaixo da cabeça daquele corpo sem vida. E em um macabro último suspiro, Alves e Francisco notaram que o demônio tinha sido expulso do cadáver e das hostes do duque. Mais um de vocês quer danação semelhante? Questionou o líder depois de outra convulsão mental. Em seguida pisou com toda a força no rosto do morto, afundando o seu crânio debaixo de sua bota. E ninguém respondeu. Nem os dois cercados fizeram qualquer movimento ou disseram palavra alguma. Não posso usar minhas forças, como puderam observar. Apenas minha educação ao pedir que venha, ou venham, tornou a pedir o possuído. Vá, disse chupando a velha, mas não se esqueça, antes de falar qualquer palavra na presença do conde, peça para comer um punhado de sal limpo debaixo do seu teto. Se ele tiver a honra que seu cargo exige, ele lhe dará e não poderá lhe fazer mal algum. E então Alves aceitou, rezando para que o demônio nada fizesse contra ele, pelo simples fato de ele ter comido um punhado de sal.